Vamos falar de um tema que faz parte da nossa natureza, né, humana, da mulher, uma das fases, né, naturais da nossa vida e que às vezes é difícil a gente administrar porque tudo é novo e também porque ela traz junto sintomas às vezes bem desagradáveis, né? A gente acaba falando em menarca, né, primeira menstruação, na própria menstruação é algo que a gente passa, não necessariamente é uma coisa agradável, né? A menstruação na menina, hoje em dia cada vez mais cedo, e não é diferente com a menopausa, né? Só que a gente acaba não falando sobre isso. E embora atualmente a gente vê cada vez mais a divulgação de estratégias para alívio dos sintomas, que essa é a proposta da nossa live de hoje, beleza? Então, acho que antes de mais nada, né, a gente poder pensar que para amenizar os sintomas, quais são eles, né? Para algumas mulheres, fogacho, né, aqueles calorões, principalmente na região da cabeça, ondas de calor que a gente chama, na verdade. Para algumas mulheres, dificuldade do sono, desequilíbrio. No consultório, que chega muito frequentemente, é uma queixa de ganho de peso. Depois da menopausa comecei a ganhar peso e não consigo emagrecer. Essa é uma queixa frequente. Alteração do humor, irritabilidade, nas questões do nosso corpo, assim, ressacamento da região da vagina ali, que fica mais difícil para lubrificar, na hora do sexo dói. Então isso tudo é um combo que acompanha a menopausa. O que a gente tem que pensar? Que é uma etapa da vida da mulher, assim como a menstruação, a menopausa faz parte do show. E a gente vê algumas mulheres passando de uma forma mais tranquila por esse período do que outras, né? Temos que aprender a administrar esse período. Se a gente for pensar assim, ó, depois da menstruação, a gente tem o período da vida adulta reprodutiva. De 5 a 10 anos antes de entrarmos em menopausa, a gente tem o climatério, que é o período de transição entre a vida reprodutiva e a não reprodutiva. Então isso pode levar, vejam, de 5 a 10 anos, até que estanca a vida reprodutiva e a gente entra então na menopausa. E tem um outro período que é pós-menopausa, quando parou toda essa interrupção e a gente vai conviver com isso. O que se observa é que algumas pessoas lidam melhor com essa mudança, com essa fase de vida do que outras. E a gente pode pensar que tem a ver com um estilo de vida mais saudável. E eu fico pensando, coincide a menopausa muitas vezes com os cuidados com os pais. E muitas das pessoas que eu estou atendendo, muitas das minhas amigas, estão com pais velhinhos, precisando de cuidados. Não só cuidados físicos, mas emocionais, a correria em termos de administração da situação financeira dos pais também, às vezes com filhos ainda na fase de crescimento, então divididos, né? Talvez isso seja novo para a nossa faixa etária, né? Que vai se tendo mais demandas. E quando eu percebo as pessoas assim estão com cansaço além da média, porque estão tendo que lidar com as suas demandas, a dos pais e às vezes dos filhos. Isso justamente nesse período ali dos 40 aos 60, 70, 65 anos, que a mulher justamente está nessa transição. Jogo duro, não é? O que a gente pode pensar que alivia, que ameniza o sofrimento ou o mal-estar que se sinta? Está relacionado com qualidade de vida, né? Tenho falado diariamente com as pessoas que eu atendo, né? Quais são os momentos de lazer que estão preservados? Qual é o momento que a gente consegue respirar para se sentir mais equilibrado? A gente está numa correria do dia a dia, de trabalho, falta essa parte da atividade física que ajuda, que contribui. Daqui a pouco o sono está interferido, mas é o sono que está inadequado, porque a gente está com muita coisa e daí a gente passa tomando cafezinho o dia inteiro e chimarrão no final da tarde. Vejam bem, algumas pessoas me dizem, Flávia, mas eu tomo chimarrão, eu posso dormir café antes de dormir, que não, isso não atrapalha o meu sono.
e na verdade atrapalha. Talvez tu desmaie na cama porque tá exausta de qualquer jeito, mas o teu cérebro não é desligado quando tu toma cafezinho e chimarrão à noitinha e à noite. E daí tu acha que tu teve um sono de qualidade, mas ele foi, na verdade, um sono agitado porque o teu cérebro estava a mil. Então, uma das primeiras dicas é essa. Nós precisamos ter um equilíbrio para ter menos sofrimento, menos desconforto, alívio dessas tensões que fazem parte do período de menopausa. O primeiro deles, então, um sono de qualidade. Como é que eu consigo isso? Desligando a turbina o mais cedo possível, evitando de tomar cafeína da tarde em diante, para que vocês possam deitar com o corpo cansados, mas com o cérebro possa ficar descansado, senão ele vai ficar maquinando a noite inteira e a gente acorda cansado. Então, o sono é importante. Segundo pilar importantíssimo, atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente relaxa, alivia a tensão, a gente faz contato com a terra. E por mais que eu esteja com calorão, é claro, a outra dica seria tirar as golas, né, e colocar os degotes no pescoço, ficar com roupas mais confortáveis, fresquinhas. E quando a gente dá uma caminhada, a gente vai relaxar e isso vai conduzir a melhora do sono e todo o bem-estar que acompanha esse período. Porque se a gente for pensar assim, a mulherada que me diz, Flávia, depois da menopausa eu comecei a ganhar peso. Mas o que aconteceu com a chegada da menopausa? A pessoa ficou cada vez mais com vontade de ficar em casa. Daqui a pouco se aposentou e não tinha mais aquela correria do trabalho, então ficou mais sedentária. Passou a trazer coisinhas boas para comer, já que estou em casa, vou comer mais coisinhas gostosas. Diminuiu a sua atividade física. Virou a noite pelo dia vendo filmezinhos na Netflix. Então, se a gente for pensar assim, para tudo, estou em menopausa, mas o que mudou? Eu estou mantendo o consumo de frutas e vegetais legal? Eu estou mantendo atividade física diária e pode ser diariamente 20 minutos, mas é melhor 20 do que nada. O que mudou com a menopausa? Eu me aposentei, virei cuidador dos netos, virei cuidadora dos meus pais. Então, pensem, não é só uma fase física que é alterada no período da menopausa, é uma fase que é alterada pela contingência do momento de vida da gente, que é cuidar de pais velhos, que é encarar uma aposentadoria pela primeira vez, de repente é cuidar de filhos que ainda não saíram de casa. Então, nesse contexto, o que costuma acontecer? Diminuição da atividade física, aumento da ingestão de alimentos que não sejam tão saudáveis e talvez um consumo exagerado de cafeína, que a gente estava falando. E daí isso vai repercutir aonde? Uma insônia, aquele momento que tu deita e não consegue dormir. Ou aquela insônia refratária que acorda várias vezes à noite e daí te deixa quebrada no dia seguinte, perde sono. Ou aquela que tu desperta muito antes do que precisaria. Então o sono interrompido rala com a gente. E a gente pode fazer aqueles esquemas de higiene do sono. A gente pode procurar comer mais leve e mais cedo possível antes de deitar. E isso não significa deixar de jantar, mas fazer um jantar abusando de vegetais, que daí já faz a diferença. E eu entraria na seguinte orientação. Num primeiro plano, organizar o meu estilo de vida e a minha alimentação e atividade física. Para depois pensar no uso de hormônios mais naturais, porque há realmente modificação dos hormônios, né, nesse período. Mas então, numa primeira escolha, a alimentação e a atividade física. Numa segunda escolha, hormônios mais naturais. E talvez uma terceira, daí entrar com hormônios mais sintéticos, aí também suplementos, né? Claro que discutidos com o teu gineco, com o teu geriatra, com o teu clínico geral, que daí é fundamental. Mas o que a gente tem que pensar? A atividade física, ela vai incidir na melhora do nosso ritmo circadiano. O que é isso? Nós temos um ritmo de noite e dia. E na noite a gente vai ter mais produção de melatonina para conduzir um sono de mais qualidade. Se a gente está virada do avesso com os turnos e se alimentando mal e sem praticar atividade física, esse sono já vai mal, né?
Além disso, que alimentos a gente pode buscar nessa etapa de vida? A gente sabe que linhaça, soja, os peixes com o seu ômega 3 já são assim indiscutíveis, né, em termos de benefício. E entram frutas, verduras, hortaliças, os integrais, as oleaginosas como castanhas, nozes, também a gente sabe que vai ter um benefício, uma reposição feita via alimentação. Então a gente tem ao dispor, por exemplo, alho, é um alimento que pode ter sempre, para quem consegue comer, né? Claro, as pessoas que são intolerantes não, mas vitamina E, ela vai no alho, na soja, nas amêndoas, ela vai incidir nos fogachos, naquele desconforto, né, de calorão, que a gente passa a usar cada vez mais degotezinhos, né, para nos deixar refrescantes. Evitar o álcool e o consumo de processados, né, eu venho batendo nessa tecla, mas a gente vai ver que o processado ele vai atingir todas as pessoas de todas as formas, né, inclusive na menopausa. Pensando na alteração de humor, que é típica, característica desse período também, de mais irritabilidade, ou às vezes mais de sensibilidade, a gente tem como um aliado a banana, né? Que ela é fonte de triptofano. E o triptofano, a gente não produz, a gente precisa ter a partir do alimento, e dentro da gente ele vai ser precursor da produção da serotonina. Então é um aminoácido que vai produzir serotonina, o antidepressivo natural. Então o nosso humor fica regulado, legal poder botar uma bananinha diariamente ou mais frequentemente. A cafeína, a gente sugere que seja evitada, principalmente do período da tarde em diante. Vamos deixar o cafezinho para depois do almoço e depois passar o final de tarde. Experimentem ir tirando para ver se o sono não embala diferente. Para a fadiga, para o cansaço, a caminhada é a recomendação primeira, porque ela vai nos fazer relaxar. Mas junto com isso, hidratação, água, né, pessoal? Não se fala mais em sucos, porque eles vão ser mais hiperglicemiantes, hipercalóricos muitas vezes, e que não vão ter a fonte da fibra mastigada por nós. Então, melhor do que qualquer suco é a hidratação por água. Diminuição do açúcar, que é um veneninho aí, né? Então a gente vai deixar para aquele doce especial, como agora tivemos o Dia das Mães há pouco. E a gente pode pensar em terapia de reposição hormonal com os nossos médicos mais adiante, mas eu recomendaria sempre a gente começar avaliando como é que tem sido a minha rotina. Eu estou ativa, eu estou com vida social interessante, eu estou atendendo os meus horários de sono, eu estou conseguindo... Como hoje, aqui em Porto Alegre, foi um dia belíssimo, né? Ensolarado, com céu assim azul. Eu consigo olhar para o céu, eu consigo respirar, porque a gente está falando de que tudo isso interfere no nosso equilíbrio. Também nos ajuda no equilíbrio a questão dos fitoestrógenos, né? Que são alimentos que têm isoflavonas, como a soja, resveratrol, como a uva, o suco da uva vermelha, quercetina, e que estão presentes no tofu, que estão presentes no alho, nas frutas secas. Então eu fico pensando, quando eu fui dar uma revisadinha assim para apresentar aqui para vocês hoje, eu fico pensando, as recomendações são sempre as mesmas, né, pessoal? Comer saudável, comer com qualidade, comer com diversidade, com variedade, abusando de carne, de peixe, de águas profundas, com o seu azeitinho de oliva, porque daí vai fechar o ômega 3 e o ômega 6, mas com muito vegetal, tanto as hortaliças como os legumes, os integrais, os alimentos da terra, batata doce, todos esses alimentos que a gente vem frisando aqui, que são para nos ajudar a equilibrar o peso, são também aqueles que vão equilibrar o nosso processo de transição da menopausa. Não tem muito o que a gente discutir, argumentar, né, no sentido de que nós vamos ter que comer mais saudável. E daí a gente conhece, sim, mulheres que atravessam por esse período com peso saudável. É ou não é? Vocês não conhecem uma vizinha, uma parente, uma amiga que está na menopausa e que está lá no seu estilão, bem produzida, bem linda e magrinha e pratica atividade física? Quem tem ido para academia deve estar vendo senhoras, cinquentonas, sessentonas, que estão em boa forma. E daí, qual é o pulo do gato? Quando a gente pensa
engordei depois da menopausa. Quando a gente vai para atividade física, a gente resolve 2 problemas que acontecem na menopausa. A gente começa a ter mais hormônios produtores de gordura e a gente tem diminuição da massa magra, ou seja, dos músculos. Quando eu vou para academia fazer musculação, ou pilates, exercício de força principalmente, o que eu faço? Eu tenho um ganho de massa magra e eu tenho um gasto energético maior. Então eu acelero o meu metabolismo, bom para queimar, e eu fortaleço a minha musculatura, que também vai estar queimando a massa gorda, através da massa magra trabalhada. Então, atividade física, assim como a água, assim como a ingestão de alimentos mais saudáveis e ricos em diversidade, são recomendações simples e que a gente já pode fazer antes de pensar em se abastecer na farmácia. Hoje, eu atendendo um homem no consultório, jovem, que está fazendo um processo de mudança belíssimo, ele disse, nossa, o que eu ganho a mais trabalhando e ralando, né, porque está em cargo de gestão importante, eu estou gastando em farmácia. Então eu quero reverter isso, poder ter uma qualidade de vida que me permita ir menos à farmácia. Isso é tudo de bom. E a gente tem isso nas nossas mãos quando a gente faz boas escolhas alimentares, quando a gente pratica atividade física, quando a gente respeita o nosso ritmo de sono, a nossa necessidade de lazer, de prazeres, de poder sentar com uma amiga e dar risada, de poder escutar mais música, ler um bom livro, curtir um dia lindo como o dia de hoje. A gente vai estar amenizando todos os sintomas que nos incomodam, né, nesse climatério, na menopausa, buscando então um aumento de massa magra, um aumento do metabolismo e uma diminuição do tecido adiposo com essa prática. Isso vai contribuir para a baixada de peso e equilíbrio. Nada de ficar nesse período de menopausa se distraindo com receitinhas de bolinho, gente. Porque se a gente ficar descobrindo receitinhas de brownie e bolinho que estão assim nos atacando na internet, a gente vai ficar produzindo esses alimentos, que normalmente não são os do bem, vamos dizer assim, e daqui a pouco a gente está deixando de comer as frutas que nós deveríamos comer diariamente. Deixando de preparar alimentos menos carregados, né, de açúcar, gordura e sal, e com isso o nosso paladar também vai modificando. Quando a gente começa a limpar, fazer a higiene do sono e fazer a higiene do que a gente está comendo, nós passamos a nos utilizar de alimentos mais naturais, ervas, temperos, cores e sabores, e isso nos deixa com o paladar mais sofisticado e a gente pode fazer melhores escolhas. Então a gente não vai comer qualquer docinho, a gente não vai comer qualquer chocolate, a gente não vai comer qualquer preparação. E as frituras, então, né, nem se conta disso, a gente não vai começar a evitar cada vez mais, se utilizando de técnicas de culinária que não tenham gordura e principalmente os industrializados. Eu estava fazendo uma revisão essa semana sobre que a gente vai ter que fazer uma live sobre isso, mas sobre as vitaminas, né? As vitaminas do complexo B, que vão nos ajudar a ter um cérebro melhor, porque o que a gente quer com esse nosso envelhecimento, e a gente, principalmente quem está vendo os nossos velhos ficando velhinhos, né? O que a gente quer? A gente quer um corpo físico saudável para poder ter mais autonomia, de subir uma escada, de caminhar equilibradamente, né? Porque a gente vai perdendo o equilíbrio também com o envelhecimento. E a gente quer ter cabeça boa. E como é que a gente alimenta isso? Com vida social, com diversão, com troca. A gente precisa cada vez mais investir no momento de vida com qualidade, porque daí a vida, aquela que tu te joga, e como eu tenho visto muitos dos meus clientinhos, sabe? Trabalhando 12 horas por dia, estudando à noite, cuidando de filho pequeno, tendo que fazer tema, não tendo horário para sono, para repouso. Nessa correria do dia a dia, vai ter um desgaste, mas a gente aguenta isso numa fase de vida que a gente está a milhão, na vida produtiva. Na menopausa, o corpo nosso já está sinalizando outras demandas, outras necessidades. E como é que a gente responde a elas? Se preparando
curtindo esse momento e se preparando para um envelhecimento saudável, onde a gente não vai deixar de passear, de viajar, de dançar, de namorar, de fazer tudo que a gente pode com vitalidade, com energia. E essa energia ela vai ficando detonada quando a gente passa a comer as bandalheiras, né? Passa a descuidar do seu corpo, no sentido que a atividade física nos recupera, beber água e evitar as farmácias, à medida que a nossa farmácia seja a nossa fruteira, o mercado e a feira, né? Os mercados mais de hortifruti, de alimentos com menos vida de prateleira. Então, a dica de hoje é a gente poder aliviar os sintomas da menopausa, primeiro, pensando que é uma etapa natural da vida. E todos vamos passar por isso. Como foi a menstruação ao longo dos anos, ela foi sendo incorporada e a gente passou a conviver com isso. Algumas pessoas com mais desconforto, outras com menos, mas enfim, faz parte da nossa vida. A menopausa pode ser vista dessa mesma forma quando a gente presta atenção em qual é a necessidade de agora. Ah, porque eu parei de trabalhar tanto, porque agora eu estou mais se sentindo mais solitário, ah, porque eu me separei. O que eu faço? Como é que eu planejo esse momento de vida? Ele exige um pensar em o que me preenche nesse momento. E que geralmente não é a comida que faz a nossa cabeça, é ou não é? A gente tende a pensar que na hora do sufoco, na hora da tensão, a comida serve como alívio imediato. Mas nós sabemos que ela imediatamente, depois que a gente ingere, a gente passa a ter o desconforto e o ônus de ter ingerido aquilo que não é tão legal para nós. Não estou falando do que a gente comeu no Dia das Mães, quem pôde festejar, comemorar. Festas é para isso aí mesmo. Eu estou falando de um cotidiano que a comida é a última coisa que a gente pensa. A gente se dedica para tudo e para todos e daí, o que eu vou comer hoje é qualquer coisa, é uma tele, é algo congelado, é algo pronto. Quando poderia ser, sim, um momento assim, de autocuidado. E daí a gente vai fazer um envelhecimento mais saudável e vamos deixar com que essa fase de vida seja desfrutada com os seus sabores, né? Porque não são só de sabores nesse momento da vida. Então, pessoal, eu desejo que essa semana vocês consigam respeitar o sono, a qualidade da alimentação, que vocês consigam colocar diversão nesse cotidiano, gotinhas diárias de pequenas coisas prazerosas, consigam frear as cafeínas para poder dormir com mais qualidade e que vocês possam se mexer mais diariamente, fazendo o que for possível. Eu sei que calçadas de algumas cidades não nos ajudam muito, né? Mas de alguma maneira, se vocês puderem caminhar um pouquinho, 10 para ir, 10 para voltar, isso já faz toda a diferença. Existe um autor que ele fala que na sugestão de anti-estresse, ele recomenda pausas de 10 minutos para o cérebro. E isso pode ser feito nas pessoas que meditam, que praticam yoga, é feito com pessoas que caminham, porque ele mostra que exercícios ritmados de contagem ou de música ou de passadas por 10 minutos já produzem um efeito anti-estresse no nosso cérebro. Então, o que nós estamos precisando nesses momentos de overdose de informação, onde o nosso cérebro não é interrompido nem de madrugada, porque a gente não deixa, a gente teria que aprender a desligar. Então, esse autor ele fala, prestem atenção nas mulheres religiosas que estão ali rezando o terço, elas são mais calmas. Preste atenção no que está escutando uma música e dançando todo dia, ele vai ser mais feliz. Então, o convite que eu faço para ti hoje que está aqui é presta atenção no que te deixa mais faceiro, equilibrado, em sintonia, numa sintonia boa. É às vezes desligar a televisão e ligar o som, às vezes é chamar uma amiga para comer um sushi ou ir passear, é fazer uma caminhada quando abre um solzinho, como fez hoje. Então, o tema de casa é esse. Hoje é terça-feira, eu desejo que essa semana, diariamente, cada um de vocês aqui possa se dar um presentinho para relaxar. E observem o efeito que vai tendo isso
no sono, no humor, no bem-estar e nos calorões. Ok? Um abraço!